Gente, boa noite a todos vocês e desde já a minha gratidão pelo convite, pela consideração, pelo carinho, pela amizade e fico muito feliz em poder realizar uma singela preleção aos queridos amigos do Fraternidade Espírita a Caminho da Luz. O meu boa noite. E antes de nós iniciarmos a nossa singela preleção, gostaríamos de, junto com vocês, nessa noite toda especial, fecharmos os nossos olhos e orarmos a Jesus. Lembrando, lá no capítulo 6 do evangelista Mateus, no versículo 9, que certa feita o mestre, reunindo os discípulos, disse-lhes: quando quiserdes orar, entre no teu quarto, fechada a tua porta, ore em silêncio, e tenha a certeza de que Deus haverá de vos ouvir. Não é pelas vãs repetições, pelas muitas palavras que Ele nos ouve, mas sim pela sinceridade do nosso coração. E a oração com o Pai é de uma forma singela, de uma forma simples, ao qual o Mestre Divino nos trouxe a maior das orações, em forma de poema, que é um refrigério para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso espírito. E dessa forma dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu são o reino, o poder e a glória, que assim seja. Que nos inspire, que nos proteja, assim bem como todos os nossos queridos ouvintes. Muita paz. Gente, gostaríamos de, uma vez mais, fazermos uma reflexão a respeito de uma passagem histórica do nosso querido amigo e saudoso Francisco Cândido Xavier. Antes, porém, gostaríamos de explicar por que falarmos de Chico Xavier. Se o exemplo maior, sem dúvida alguma, para todos nós é Jesus. Sim, é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e essa questão é indiscutível. No entanto, Chico Xavier foi o exemplo vivo, foi aquele que seguiu à risca os ensinamentos de Jesus. Quando, inúmeras vezes, nós nos sentimos tristes, desiludidos, perdidos, incomodados, ao lermos a vida de Chico Xavier, as suas histórias, o seu sofrimento, o seu carinho, a sua dedicação, e isso nos motiva para continuarmos a nossa caminhada. E quando aprendemos com Chico Xavier, através das suas inúmeras lições, nos trazida por Emmanuel, ficamos ainda um tanto quanto mais fortalecidos. Por isso que nós falamos e amamos esse mensageiro de Jesus, que para todos nós, sem dúvida alguma, é e será um grande exemplo a ser seguido, a ser praticado. Existem muitas histórias e hoje nós escolhemos uma muito especial. Tenho certeza que vocês já conhecem, mas vamos fazer uma reflexão juntos. Depois da história, nós vamos vendo
que existe uma grande importância em tudo aquilo que ele nos traz. Graças a Deus, nós que somos espíritas, e os mentores espirituais haverão de nos intuir e de nos ajudar para que as reflexões saiam de uma forma tranquila, ao qual todos nós haveremos de entender. E a história começa mais ou menos assim. Em Pedro Leopoldo, é claro, né? Chico Xavier, naquele sábado pela manhã, ele dormira um pouquinho mais, porque no dia anterior, na sexta-feira, ele tivera um dia muito exaustivo, muito trabalhoso, na Fazenda Modelo, junto aos familiares, na Casa Espírita, e também pela madrugada ele estava psicografando um livro de um autor erudito. Foi dormir pela madrugada. Agora, ele levantara-se meio apressado. Tinha que chegar no seu campo de trabalho de uma forma muito mais rápida. Não esperava nem a charrete. Ele saíra a caminhar apressadamente pelas ruas empoeiradas de Pedro Leopoldo em direção ao trabalho. Foi caminhando de forma apressada, passando, no entanto, próximo à casa de Dona Alice. Esta o chama e diz: Chico, por favor, eu gostaria muito de falar com o senhor. Precisa ser agora. E Chico, no entanto, andando, caminhando, desculpou-se e disse: Me desculpe, Dona Alice. Agora, nesse momento, eu não posso atendê-la. Mas a senhora tenha certeza de que, na hora do almoço, eu voltarei por aqui e lhe darei toda a explicação que a senhora precisar, tá bem? Dona Alice não respondeu nada. Ficou triste olhando Chico caminhar apressadamente. No entanto, lá adiante, Emmanuel lhe aparece e lhe diz: Chico, atenda a nossa irmã Alice. Você vai perder apenas 5 minutos. E isso, com certeza, não vai lhe prejudicar na sua caminhada. Por favor. E aí Chico volta. Volta também de forma apressada. Vai até a Dona Alice e pergunta-lhe: Pois não, minha irmã, o que eu posso ajudá-la? E ela, já com os olhos felizes e alegres, disse: Ah, Chico, eu tinha certeza de que você ia voltar. Porque eu bem sei que o seu coração é bom e generoso. Mas sabe, Chico, ontem eu tenho uns problemas de saúde e pelas tuas mãos eu recebi uma mensagem do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que me trouxe um remédio. Eu comprei o remédio e eu tenho que tomar o remédio, mas me desculpe, eu tenho um problema na minha visão, não tenho muita certeza disso tudo e gostaria que você me ajudasse. Chico Xavier, então, com todo carinho, pegou lá a receita, leu, explicou-lhe como ela deveria tomar aquele remédio. A senhora entendeu? Entendi sim, Chico. Muito obrigado. Chico Xavier, então, volta a caminhar apressadamente. E ela, diante da explicação, do carinho amoroso dado por Chico Xavier, ela diz: Muito obrigado, Chico. Deus lhe abençoe. Vai com Deus. Que você tenha um bom dia. Dona Alice, aquela senhora super agradecida, tirava do seu coração aquelas palavras carinhosas e direcionava em favor do Chico Xavier, pela simples explicação, pelo amor, pelo carinho daqueles rápidos instantes. Chico Xavier, no entanto, caminhava apressadamente. Lá adiante, novamente,
Emmanuel, esse benfeitor amoroso de todas as horas, que sempre nos trouxe profundas lições de uma forma muito lúcida para aclarar os nossos conhecimentos. Então ele diz assim: Chico, pare um pouco. Chico para. E Emmanuel lhe diz ainda: olhe para trás. Veja o que está saindo dos lábios da Dona Alice. Chico voltou-se para a Dona Alice, que estava lá longe, e Emmanuel então coloca a sua destra, as suas mãos, na fronte, na cabeça do Chico, se aclara o mundo espiritual, e ele diz que da boca da Dona Alice saía uma massa esbranquiçada, envolvida numa energia luminosa, que atingiu Chico em todo o seu corpo, e ao atingir, adentrava o seu campo energético, lhe trazendo uma grande alegria, uma grande energia, boas vibrações. E dessa forma, nós então fazemos uma reflexão profunda, porque a partir daí, Chico continua a sua caminhada e, diante daquilo que ele havia praticado, ele terá um dia muito feliz, de muita paz e de muita tranquilidade. E aí começam as nossas reflexões. Nós, como espírita. Mas a história não acabou. Mas nesse momento, nós vamos vendo, gente, o quanto é importante nós praticarmos o bem. O quanto é importante nós fazermos o bem em favor do nosso próximo. Nós, como espírita, sabemos perfeitamente que a mensagem maior de Jesus é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E dessa forma, nós vemos que dentro da casa espírita, nós podemos tranquilamente realizarmos inúmeras tarefas de caridade, de bem ao próximo, no bom atendimento. Imaginemos aqueles que recepcionam as pessoas que chegam em determinado momento na casa espírita, recebendo-as com alegria, com um sorriso, com um abraço, com um aperto de mão. Aquelas pessoas que lá chegam, muitas vezes depois vão embora, falam assim: olha, que pessoas maravilhosas, amorosas que me receberam, que Deus abençoe eles. E deles haverão de sair essas boas vibrações que haverão de envolvê-los. Como haverá também de envolver aquele que realizou a palestra da noite, da tarde, da manhã, e as pessoas se sentirão muito gratas e haverão de dizer assim: que Jesus os abençoe, que Deus o proteja, que o ilumine, que o inspire cada vez mais. E através dessa atitude as pessoas emitem boas energias que envolvem outras pessoas. Ou aquele casal, ou aquele grupo, ou aquela pessoa que naquele momento cantou e encantou no momento das suas preleções, através de músicas que envolvem as pessoas, e as pessoas ficam assim felizes, extasiadas por aquele momento praticamente inusitado. Então, aquele que aplica o passe de uma forma carinhosa, amorosa. Então percebe? Tudo aquilo que de bom nós fizermos, haveremos de receber de volta, duplicado. Essas energias nos envolvem, nos ajudam, nos sustentam para que nós possamos continuar a nossa caminhada, muitas vezes tão difícil. E aí nós vamos perceber que Chico Xavier,
Até hoje, depois de alguns anos de desencarne, nós ainda enviamos a ele boas vibrações, bons pensamentos, pelo muito que ele representa e representou para todos nós. Mas Chico realizou a sua tarefa. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos colocou num grupo de amigos espíritas, com os mesmos ideais, com os mesmos pensamentos, para que nós pudéssemos ali realizarmos essa tarefa maravilhosa de aprimoramento, de evolução, porque nós muitas vezes nos perdemos em lições filosóficas, científicas, mas Jesus não quer nada disso. Quer simplesmente que nós nos amemos uns aos outros, que nós compreendemos uns aos outros, que nós vivemos da melhor forma possível uns com os outros. Ali nós vamos praticar a lei da caridade, da fraternidade, da solidariedade, do amor, num crescimento espiritual. Então, Emmanuel depois diz assim, tá vendo, Chico? Como é bom a gente fazer o bem para as pessoas que estão junto de nós. Então, Emmanuel ainda diz, sabe, Chico, imagine se ela, ao invés de ter dito, vai com Deus, ela tivesse dito, vai com o diabo, vai para o inferno. Dela sairia vibrações acinzentadas, obscuras, pesadas, que haveriam de lhe envolver, lhe trazendo sérias complicações. Por isso que muitas vezes nós temos que nos apegar a Jesus todos os dias, para não nos desequilibrarmos, porque rapidamente a gente se desequilibra, seja no ponto de ônibus, seja na padaria, no açougue, na farmácia, seja na rua, seja junto à família, na reunião de parentes e amigos. Devemos pensar muito antes de falar, porque as pessoas são dotadas de vibrações. E aprendemos com Emmanuel, né, que pensamento é vida. Quando pensamos, emitimos uma vibração. O nosso pensamento atinge o objetivo. Quando esses pensamentos são carregados de boas energias, maravilha. Por isso que nós aprendemos que devemos estar sempre envolvidos na oração. Quando, no grupo espírita, as pessoas se reúnem para a oração, tenham uma certeza que esses nossos pensamentos, que essas energias, sem dúvida alguma, vai atingir o objetivo, tanto encarnados quanto aos desencarnados. Se essas boas energias, né, partir de um bom coração, que com certeza é de um bom coração, pode estar encarnado ou desencarnados que chega ao objetivo. Nós aprendemos com André Luiz, no livro Nosso Lar, que ele está lá no plano espiritual e recebe boas vibrações, boas energias de algumas pessoas que pensaram nele do bem que um dia ele fez na Terra. Mas existem também algumas passagens nas obras de André Luiz que pessoas fizeram tantas coisas ruins que estão no mundo espiritual, mas aqueles que estão aqui na Terra lembram deles com ódio, com mágoa, com tristeza. E essas vibrações o perturbam e o desequilibram no plano espiritual. Nós aqui na Terra temos a sorte de estarmos num corpo.
E o corpo, muitas das vezes, se torna como um escudo contra determinadas vibrações. Mas no plano espiritual, não. Nós estamos despojados do corpo físico e estamos, assim, entregues às vibrações de todos os gêneros. Por isso, queridos amigos, é importante praticarmos o bem, trabalharmos, procurarmos realizar o que há de melhor em nossos corações. E a reforma íntima, o trabalho em nosso favor, é a primeira coisa que nós devemos nos ater em nosso dia a dia. Nós ouvimos uma história de uma pessoa que realizava palestras nas casas espíritas. E ele, então, era um grande divulgador do Evangelho de Jesus. Estava constantemente nas casas espíritas realizando as palestras, as preleções, né? E era chamado aqui e ali. E também num sábado, à noite, ele morava em São Paulo e foi convidado a fazer uma palestra numa cidadezinha do interior. E indo com o seu carro, com o seu evangelho ali do lado, lá para umas 6, 7 horas da noite, ele então errou a rua, caiu numa ribanceira, num declive, o carro capotou 2 vezes, mas não desencarnou. Ele ficou meio atarantado, preocupado, desesperado. Nossa, né? Imagina, ele indo fazer uma preleção e o carro cai numa ribanceira, capotando. E aí ele sai do carro, pegou do evangelho, fez a oração, agradecendo a Jesus pela proteção de não ter desencarnado. Então ele pega o evangelho, abre o evangelho ao acaso. E qual não é a surpresa? Que a lição está assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele entrou em choque por 2 vezes, pelo capotamento do carro e pela lição dos amigos espirituais que ele leu naquele instante, que fazia tantas pregações, mas não era um homem de bem, porque se o fosse, teria desencarnado. E depois de retorno à casa espírita que ele frequentava, numa das reuniões, né, o mentor disse-lhe a ele: ah, meu irmão, como resolver isso? Trabalhando constantemente em prol do próximo e de si mesmo. Porque muitas vezes nós vamos à casa espírita e é claro que nos dá um equilíbrio, nós ficamos muito felizes por tudo aquilo que nós ali realizamos. Mas ali nós nos encontramos entre amigos, pessoas fraternas, pessoas felizes, né? Que nos recebem assim de coração aberto nas casas espíritas. Mas quando nós retornamos ao lar, no campo de trabalho, não estamos muito equilibrados. E de repente ofendemos os filhos, maltratamos as crianças, ofendemos a esposa, o esposo. Então temos que pensar muito bem, porque tudo aquilo que nós fazemos fora, temos que realizar dentro do nosso lar. Temos que nos esforçar para a prática do bem. Sabemos perfeitamente das nossas imperfeições, mas nós estamos aqui na Terra para quê? Para lutar contra as nossas imperfeições. E através do trabalho, através da dedicação, através dos estudos, que nós vamos nos esforçando e mantendo o equilíbrio no pensar, no falar e no agir. Vejamos que pensamento é vida. As nossas atitudes
se não estiver condizente com o Evangelho de Jesus, o que nós estamos fazendo então? É claro que nós não devemos abandonar a nossa tarefa junto ao Cristo, junto aos amigos da casa espírita, mas não vamos nos iludir, porque esse paralelo, a prática da caridade, não houver a reforma íntima, do que estará adiantando? Todos nós, talvez, desconhecemos o livro Voltei, do irmão Jacob, que nos trouxe profundas reflexões e informações do mundo espiritual. E ali narra a história de Frederico Figner, que foi um grande espírita, dirigente de casa espírita. Era alguém que trabalhava nas sessões de desobsessão e exigia muitas vezes dos obsessores uma renovação, uma mudança, pedindo a eles que fosse para a luz, que praticasse a caridade, o amor. E essa foi a sua tarefa, de orientar, de esclarecer, de ajudar. Só que quando ele desencarna, ele não tem luz. E os obsessores dizem: e aí, Jacob, cadê a tua luz? Você que entrava nas casas espíritas, né? Com aquele jeitão de cordeiro, de bonzinho, que tinha tanto esclarecimento, que conhecia tanto a doutrina, por que você está assim? E ele se envergonhava de não ter a luz que ele exigira do próximo, de não estar num grau mais destacado como ele exigia do próximo. Então veja que a doutrina espírita, sem dúvida alguma para todos nós, é uma luz que haverá de iluminar os nossos caminhos. Mas é imprescindível que nós procuremos realizar o melhor. Mas algumas pessoas dirão assim: mas Chico fez o que fez porque tinha o Emmanuel. Mas o Emmanuel, ele foi um professor muito exigente. E Chico Xavier e Emmanuel, com toda certeza, estavam em sintonia. E Chico Xavier tinha capacidade suficiente para não somente ouvir, como também realizar aquilo que Emmanuel pedia. Porque algumas vezes nós perguntamos assim: quem é que não gostaria de ser um Chico Xavier? De psicografar mensagens, de consolar amigos, de levar a certeza de que a vida continua a inúmeros corações. Lógico, mas aí nós perguntamos: mas alguém gostaria de ter um Emmanuel do lado? É muito difícil, viu, gente? Muito difícil. Porque nós lembramos inúmeras vezes, nós caminhando, dirigindo em determinada estrada, o farol abre, algumas pessoas impensadamente passam pela frente, e nós então, como somos espíritas, né? Nós colocamos a cabeça pela janela, quase atropelamos a pessoa. E nós que somos espíritas, nós não vamos xingar, não é verdade? Não vamos xingar nunca. Porque nós somos espíritas. Nós frequentamos a casa Fraternidade Espírita a caminho da luz. E aí nós colocamos a cabeça para fora e falamos o quê? Que Deus abençoe. Vá com Deus. Que Jesus lhe oriente. Nós não nos desequilibramos nunca. Quando estão assistindo o jornal e os nossos filhos dizem: papai, me ajude aqui na minha lição que eu não consigo fazer, está muito difícil. Eu tenho que entregar essa lição amanhã que a professora pediu. E nós, como espírita, a gente desliga a televisão, senta ao lado do filho e vamos ajudá-lo na tarefa para que ele cresça, né?
para que ele cresça, para que ele aprenda um pouquinho mais. São atitudes simples que nós estamos e devemos realizar em nosso dia a dia. Porque quando nós, tarefeiros de uma casa espírita, nos dirigimos para lá, com toda certeza, nós deveríamos ir de uma forma bem equilibrada. Mas para estarmos bem equilibrados, se faz necessário que nós procuremos realizar o melhor. Porque não temos Emmanuel, mas nós temos o Evangelho. Nós temos o maior antídoto contra o assédio do mundo espiritual. E quando nós praticamos o bem, recebemos carinhosamente do próximo essas boas vibrações que nos envolvem. Nós então vamos ser que nem uma lâmpada, protegido e amparado pela espiritualidade, pelos benfeitores amigos. E aí nós temos a proteção natural das investidas das entidades que não nos do bem. Por isso, queridos amigos, se faz necessário a oração constantemente. Ao levantarmos, agradecemos pela noite. Durante o dia, agradecemos pelo trabalho, pela família, pelo alimento, pela roupa, por tudo que nós temos. E à noite, antes de nós descansarmos, fechamos os olhos e agradecemos a Deus pelo dia, pela família, por tudo que nós recebemos, pelo nosso lar, pela roupa, pela saúde. Temos muito mais a agradecer do que pedir. E é tão simples orar. Algumas pessoas perguntam assim, mas qual é a melhor forma de orar? É fechar os olhos e dizer, muito obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que nos concede. Não existe fórmula. E onde nós devemos orar? Em qualquer lugar. Podemos orar em casa, em qualquer compartimento. Podemos orar na rua, podemos orar dentro do ônibus, no nosso automóvel, dentro do metrô, do trem, em qualquer lugar. Onde nós sentirmos aquele momento, que é o momento de orarmos, fechemos os nossos olhos e agradecemos. Talvez dentro do metrô cheio, estejamos muito mais preparados para orar do que talvez em casa sentado em nosso sofá. Talvez. Mas ali, de repente, se aproxima o benfeitor espiritual que nos envolve e fazemos a nossa oração. Pedindo a Jesus que nos dê força, assim bem como a todos aqueles que estão viajando conosco em direção ao trabalho, se for de manhã, ou à noite de retorno aos nossos lares. Não tenhamos, gente, não tenhamos vergonha de orar nunca, porque a oração é o elo de todos nós com aqueles que endossaram a nossa atual existência. Todos nós tivemos uma reencarnação abençoada. Benfeitores amigos nos ajudaram em nossa reencarnação. E devemos ser gratos a eles, porque eles nos acompanham em nosso dia a dia. E nós prometemos, esquecemos, mas prometemos. Quando lá nós estivermos, aqui na Terra, né? Nós, então, de posse do conhecimento da espiritualidade, estaremos sempre em oração. Em determinados momentos, como esse, fechando os nossos olhos, dizemos, Senhor de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, pelo amparo de todos os momentos. Obrigado, Jesus, pela saúde do corpo, pelo trabalho digno, pela família que nos sustenta, pelos filhos amorosos, pela esposa dedicada, pelo esposo trabalhador, por todos aqueles que nos cercam, Jesus, a nossa gratidão eterna. Obrigado, Senhor, por nós conhecermos essa maravilhosa doutrina
que nos esclarece constantemente sobre as nossas responsabilidades, Senhor de infinita bondade, que és o médico de todos nós, que nos deste a saúde do corpo e da alma. Mas nesse momento, Senhor, existem inúmeras outras pessoas que padecem, que estão em grande sofrimento por essa epidemia, pelo coronavírus, pelo Covid-19. Quantos estão partindo para o plano espiritual, Senhor? Numa grande desesperação, deixando a saudade, deixando amores para trás, nessa ruptura aonde não teve um abraço, aonde não tem um adeus, aonde não tem um beijo, aonde não tem um aperto de mão. Pessoas estão indo para o plano espiritual, deixando corações aqui na terra muito entristecidos. Mas existem outros tantos, Senhor, da tuberculose, do câncer, do fogo selvagem, daqueles outros, Senhor, que estão em umas provações muito difíceis porque não podem enxergar, ouvir, falar, caminhar. São as provações trazidas de reencarnações passadas. Abençoe e proteja todos eles. Jesus, permita-nos que as nossas vibrações atinjam todos os corações dos nossos ouvintes, assim bem como de todos aqueles corações amigos ligados a outros tantos corações. Somos aqui na terra, Senhor, uma só família. Você é o nosso irmão maior, que nos sustenta com a tua luz, com o teu calor, com o teu amor. E dessa forma, Jesus, gostaríamos de encerrar agradecendo a todos os nossos corações que nos ouviram. E que Deus possa abençoar a todos, fortalecendo-os e os amparando nessa maravilhosa tarefa de divulgação da tua mensagem através do Consolador prometido. Muita paz e muita luz no coração de todos. Que assim seja.